Assim, o que aconteceu comigo? Eu tive 2 fases da minha vida. A primeira fase eu fui estudar em Araraquara, conheci a mãe do Guilherme, me casei e fiquei por lá. Então, do ano de março de 81 até dezembro de 93, eu fiquei em Araraquara. Em janeiro de 94, eu vim embora para... Eu me separei e vim para Panorama. Morei com a minha mãe, né? Foi quando eu fazia perícia, eu não tinha carro, não tinha nada. Eu emprestava carro. Eu comprei essa berlina depois de 1 ano trabalhando. Uma berlina custava 8.000 cruzeiros, tá? Olha que interessante. O dinheiro era outro dinheiro, mas era bastante dinheiro. Era bastante dinheiro. Porque uma berlina, assim, na época ainda era um carro, ok. Se você considerar 94 para 82... É um carro de 12 anos, Mas... Eu sei que a Lene foi fantástico, né? Aí a gente ensinei ela, ensinei do Nascida, milanês. Passaram ou não? Passaram na primeira tacada. Um professor que nem... Cadê elas aqui pra falar, né? Mas se você um dia encontrar a Lene, você pergunta, pode perguntar. E aí você tava falando, essa foi uma fase da sua vida e depois... Então, em 94 foi quando eu reiniciei numa segunda fase, né? Vindo embora do zero. E aí eu reiniciei. Aí eu atuava como professor de medicina, né, nos finais, era quinta, sexta e sábado. Que era quem ia para São Paulo? Que eu ia, o interior do estado, Araraquara, eu dei aula. Meu primeiro curso que eu dei era Araraquara. Voltou para lá. Pô, eu conhecia todos os médicos lá, tudo, né, fui dar aula para médico, 40 médicos. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Aí eu fui de trem. Até Jaú, peguei o ônibus de Jaú até Araraquara. Aí, cheguei lá a noite toda, eu treino a noite toda. Eu já fui a noite toda estudando. Naquele tempo, o trem tinha luz assim, você ficava estudando. Dava pra você andar no trem, legal, né? Aí cheguei lá, Araraquara. Deve ser. Eu andei uma vez fazer aquele também. Lá na faculdade do Logatti, lembro até hoje. Aí o primeiro dia, um monte de médicos, alguns que eu já conhecia, porque eu era de lá, né? Sim. Aí eu falei, olha gente, eu sou engenheiro, alguns até já me conhecem, tá? Você é da máquina de arroz? Tinha máquina de arroz. Bom. Você tinha máquina de arroz? Os avós dele, do Guilherme, eles tinham máquina de arroz. Cada hora ele tem uma coisa. Parece não, filha, eu fui caminhoneiro, máquina de arroz, filha. Também, dando aula. Aquele tempo, antes da aula, né? Tá. Em Araraquara. Durante as férias. Não, é porque na época, o que aconteceu? Eu, no segundo ano, eu me casei. Nós resolvemos... Segundo ano de faculdade? Eu tava indo pro terceiro. Nossa, você tinha 19, 20 anos? Eu casei dia 22 de janeiro de 82. Então, eu entrei em 81, né? Eu entrei em março de 81. No segundo ano, eu me casei. Aí eu falei, eu preciso me sustentar, né? Porque aí até então eu morava na República junto com meus irmãos, meu pai mandava o dinheirinho da República. Mas foi que casa. Aí eu casei, acabou, né? Aí eu comecei a trabalhar na máquina de arroz, como empregado da máquina de arroz. Caramba, enquanto fazia faculdade. E fiz a faculdade. A faculdade, para vocês terem noção, o que aconteceu? Eu sempre fui muito estudioso. Eram 4 anos porque era integral, né? Manhã de tarde. Hoje é 5 anos, mas é só de noite, não sei. Aquele tempo, o último ano, que é o 4º ano, o ano inteiro eu só fiz uma matéria, mecânica de solos. Era das 7h10 da manhã às 9 da manhã, a aula. Aí eu dava aula de monitor, que é os alunos mais dificultosos, assim, com estilo, né? Eu dava aula para eles. Foi quando à noite eu já fiz o segurança do trabalho. A Fundacentro, naquele tempo, veio dar aula em Araraquara, na Faculdade de Engenharia Civil. Aí eu dei, à noite eu já fazia. Você só fez segurança do trabalho porque tinha um dezembro, ali. Dezembro de 84, eu me formei agrimensor. Em junho, já eu me formei como engenheiro de segurança do trabalho. Olha só. Aquele tempo chamava Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, né? Depois tiraram essa medicina do trabalho, porque a medicina do trabalho passou uma especialidade para médicos. Entendi. Caramba, aí foi que loucura. os colegas meus de São Paulo que me ligou. Hélio, tem umas aulas aí, cara, para você tem que dar, não sei o quê, né? Falei, vamos lá. Partiu.
Montei aula, naquele tempo eu fazia, era mimeógrafo, assim, que eu escrevia a mão e refletia na parede lá, nem sei como é que chama. Mimeógrafo é aquele com álcool, assim, das É provas. Você verdade. usa retroprojetor, né? Gente, É retroprojetor. aquele cheirinho do álcool. Eu peguei um Ai, pouquinho meu disso Deus daí do ainda. Eu peguei os mimeógrafos, era bom. Jovem. É, O cheiro era bom, ruim eram as notas que vinham, mas o cheiro era bom. mas Com essa bagagem toda, como foi decidir o que você ia estudar? primeiro ele fez o que ele quis, né? É importante. Isso daí é interessante falar, porque assim, meu pai sempre foi da área de exatas, né? Que nem ele falou, é engenharia, fez 3 engenharias e tal. E minha mãe já é o contrário, ela era da área de humanas. Ela se formou em letras, né? E ela exerceu a profissão de professora. Então ela já manjava muito português, literatura, gramática e tal. Então desde pequenininho, assim, os meus primeiros brinquedos, assim, era tudo livro. Então, É tudo didático. eu já sabia ler e escrever com 4 anos, assim. Aí eles, tipo, me davam lousa, né, pra eu ficar escrevendo, desenhando e tal. E aí eu ensinava a minha irmã também, a minha irmã Georgia, que tinha 2 anos de diferença comigo, então consegui ensinar ela também a ler e escrever antes dela entrar pra escola, pra escolinha. Já entrou tudo letrado. Eu já adorava ensinar também, desde pequeno. E A Jorge é muito inteligente também. eu tinha muita facilidade também pra desenho, eu gostava de desenhar, só que era mais assim, animais, né? Eu curtia muito desenho animal, fazer... Tigres, né? Gui? Os tigres, né? Felinos, assim, cavalos. O que a família pedia, eu desenhava. Aí cada um que ia lá em casa, eu fazia um desenho e assinava embaixo. Assim. Dava autógrafo. Ele dedicava, né? Fazia uma dedicatória. Eu tenho até hoje uma pasta, assim, com os desenhos. Nossa, mas é muito antigo. Muito interessante. Ele desenhava com grafite 05. Perfeito. Caramba. Nossa. Porque tem 2 tipos. Tem um desenho que você faz com lápis grosso, né? Sim. O dele não, ele desenhava com lápis fino Fininho. e perfeito, sem erro. Muito mais difícil. E aí, assim, eu sempre assim, gostei dessa parte, então, eu era meio nerd, assim, né? Curtia, assim... É nóis. Curtia, por exemplo, enciclopédia, documentário, essas coisas, desde pequenininho, assim, criancinha. Você pensa uma criancinha vai assistir o documentário do Animal Planet, né? Aí tá assistindo Pica-Pau, documentário. Aí quando meu pai se separou da minha mãe, aí a partir daí as férias eu passava com ele, morava com a minha mãe lá em Araraquara, e as férias eu passava com ele. Quando eu vinha pra cá, pra Panorama, esse é o irmão dele, o mais velho, o tio Júnior, ele também é engenheiro, né, agrimensor. Então quando ele ia medir as fazendas, por exemplo, lá no Pantanal, ou Três Lagoas, ele me arrastava. Ele ia em todas. E eu falava com ele, deixa eu ir, tio, chama eu que eu vou com você. Aí ele já falou assim, ele me dava um canivete e um binóculo e falou assim, Tó, você vai comigo na caminhonete. Aí ele deixava eu chamar um amiguinho pra ir junto, fazer companhia também. Aí enquanto eles ficavam medindo lá os terrenos lá, andando no solzão lá, eu ficava ali sempre observando ali o entorno da caminhonete, né? Pra não me perder também, que era criança. Fica brincando ali. Então, assim, a minha vida sempre foi... Eu fui, através disso daí... no mato, né? Eu fui despertando muito esse desejo de estar em contato com a natureza, porque eu já gostava dos animais através dos desenhos, né? Sim. E dos documentários que eu assisti e tudo mais. Aí eu queria ser paleontólogo também. Porque foi bem na época do Jurassic Park, Foi né? muito envolvido. Foi o primeiro filme que você me levou no cinema, né? Pra assistir. Foi o Jurassic Park. Belo filme, por exemplo. Ele sabia todos os nomes de todos dos dinossauros, tudo. Sabia tudo. É o nome científico de cada um, né? Então, assim, eu já fui pegando o jeito, assim, assim, dessa área da biologia, né? Aí o tempo foi passando, continuei desenhando e tudo mais, só que aí quando chegou na época dos 17 anos, que a gente tá no 3º colegial, Sim. que é a parte mais difícil que a gente tem que meio que se decidir, né? O que você vai querer seguir. Tem uma pressãozinha, né? Cara, é terrível, né? Às vezes chegar porque hoje em dia, hoje eu vejo uma galera de 17 que é criança, bicho. E se chegar pro cara, agora você vai ter que escolher o que você quer fazer, entre aspas, o resto da sua vida. O Guilherme foi interessante, ele veio estudar aqui, ele estava de manhã, trabalhava à tarde.
Na Engra, inclusive. Foi fazer, na Engra, ele foi fazer vestibular, só fazia um vestibular. Eu só prestei para um lugar que era o lugar que eu queria. Faz um monte. Falou, não, pai, eu quero estudar lá, eu vou estudar lá. Que era a Federal de Passou em 7º lugar na Federal. Que legal. Parabéns. Aí ele falou assim, pai, passei em 7º lugar. Eu falei, mas eu não acredito, né? Aí eu fui lá na moça lá, né? Gabi. Mas qual é a classificação? Eu falei, ele tá em 7º lugar. Caramba. Ainda meteu um 7, os caras falam que o número do mentiroso, né? Olha lá. Não, mandou o 7. Mas o 7 é o meu número da sorte, né? Então tá certo. Que já deu certinho. Cara. E aí eu tava indeciso ainda se eu seguia pra área de web designer, porque eu gostava muito de desenhar. E eu sempre gostava de usar a criatividade também, né? Fazer logotipo, logomarca. Então eu acabei, na verdade, criando isso aí como um hobby, né? Eu desenhava à mão as logomarcas. E aí um amigo meu que manjava de... acho que é o CorelDRAW, né? O CorelDRAW, que é um... pelo menos na época era um programa bom, né? Ainda é. O pessoal na cidade grande tá usando muito o Illustrator, que é da Adobe, né? Mas o Corel ainda vive. Ainda vive. E aí eu desenhava no papel e passava pra ele passar pro computador no CorelDRAW. Pra ele vetorizar. Você fez aquele... Eu consegui tirar. Ele chegou a fazer revistinha. Gibizinho, essas coisas. Ele fez eu fazia cartilha didática pra faculdade, pra universidade. Era muito legal, assim, adorava. Só que hoje eu tô meio enferrujadão, assim, faz tempo que eu não... É prática, né? Você fica sem fazer, fica dar uma... Mas eu pretendo voltar ainda, porque eu gosto muito de desenhar, então... Tinha um pai de exato, uma mãe de humano, falou, eu vou no meio. É verdade. As minhas tatuagens mesmo, todas eu desenhei. Isso que eu ia perguntar mesmo. Eu fiz com o Tubiba, né? Aí eu desenho e passo pra ele. Nós fomos pescar, né, Gui? Ele que fez o logomarca da nossa pescaria, que nós fizemos lá. O da maçonaria. Do bode, né? Foi só a turma de maçom, né? Bode. Fiz uma caricatura, assim. Que legal. Depois um bode com tucunaré, não sei lá, nas costas. E uma varinha, E aquela roupa de pescador, aquele colete. Fez a... E é bom que ele consegue desenhar do tucunaré, porque ele entende, né? Falando isso, o Biba mandou uma mensagem aqui, mandou um abraço. Legal. Eu assisti o podcast dele, foi sensacional. Ele é muito gente boa. Ele é demais. E você vai conversando assim, na hora que você vai ver, já tá acabando já a tatuagem. Tatuagem, né? Vai assim, conversa vai embora, né? E a galera olha o Tubiba, né? Fala assim, Tubiba, tatuador, tatuou metade da cena. Aí você pensa num cara, né? Todo cabeludo, tatuado, piercing. Chega lá, parece um tiozinho, gordinho, baixinho, clean. Que caralho, bicho, não tem um desenho no braço. Tem duas na perna, só que ele que fez e acabou. Não gosto da dor, eu gosto de desenhar, então tá bom. Não gosto de sentir dor, né? Então. Nos outros ele não sente, então é mais tranquilo. Aí morou fora. Então, aí eu vim pra cá, eu saí de casa lá de Araraquara com 17 anos, morei um ano aqui. Nesse um ano que ele falou, eu fiz o cursinho, meio período. Objetivo, Aí depois, meio período, eu trabalhava na Engra. Na época era de boy, né? Office boy. Fazendo as cobranças e tal. Não, é tudo na bicicleta. Na bicicleta, não tinha. E eu era menor. Moto, mas na época ele não tinha 18. Não tinha carta ainda. Não tinha carta ainda, então era tudo na bicicletinha, nesse solzão quente aqui de Dracena. E foi seu pai que te ensinou a dirigir também? Ele me ensinou. Ajudou um pouco, mas só que o bicho era bravo comigo. Não sei se era com a sua avó. Com a minha avó, não sei se era, né? Mas comigo, pelo amor de Deus. Minha sogra guiar. É? Num Fiat 147L. Meu Deus do céu. Ele tinha um câmbio pra você pôr primeiro, imparável já era difícil. Lembra? Você tem que acertar ela, Guizinho. Gente do céu. Aí eu morei esse um ano aqui, foi em 2005, né? Fiz muitos amigos aqui. Gostei bastante da cidade. Deve ser receptiva, né? É, muito receptiva, isso que eu acho legal. E nesse meio tempo eu me decidi. Eu foquei na biologia, porque eu falei assim, vou fazer biologia, que é o que eu quero, que é o que eu amo. Eu gosto de estar em contato com a natureza. E eu sempre achei muito importante essa preocupação com o meio ambiente, né? Sim. Que infelizmente, assim, é uma coisa que sempre está em segundo plano, mas depois que o ser humano acordar, que a gente vê que tá... Todos os anos você ia, lembra que você ia aqui com seus colegas, né? Como chama aquele área ali de reserva natural? Na Cisalpina, que era lá em... Todos os anos, os amigos dele, inclusive vinha um cara dos Estados Unidos, exigia que ele fosse junto, né? E dava acho que $400, $500 para ele, porque é para acompanhar. É um cara bambamã lá dos Estados Unidos, né? Pagava melhor que quando era bom, hein? Pagava. Não.